27 de setembro. Tenho autoridade para dar minha vida e também reavê-la. Vemos em São João, capítulo 10, versos 17 e 18, que diz assim: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandado recebi de meu Pai. É interessantíssimo a gente estudar sobre a divindade de Jesus. É muito profundo. A vida que Jesus deu na cruz para o ser humano, ele mesmo reaveu. Ele mesmo morreu e ele mesmo se ressuscitou. Não foi o Pai que ressuscitou ele. Quando o anjo veio para abriu a sepultura, não é porque Jesus não podia abrir a sepultura. Jesus não veio, o anjo não veio para ressuscitar Jesus. E nem o Pai veio para ressuscitar Jesus. Jesus era capaz de destruir aquela caverna. A pedra, remover, destruir, virar pó. Não, ele tinha poder para isso. Ele tinha poder para tornar a viver. Por que é significativo que o anjo veio? Jesus ficou esperando que o seu pai desse algum sinal de que ele podia ressuscitar. E o sinal foi exatamente esse, que o anjo veio e disse: teu pai te chama. Ele não disse que seu pai está dando ordem ressuscitar você, porque Jesus mesmo tem autoridade para espontaneamente dar a sua vida e também reavê-la. São João 10, 18, 17 e 18. Para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida. É tudo. Jesus é vida. Jesus não tem vida, ele é a vida. E a vida que se perdeu por causa do pecado é restaurada, pois Jesus possui vida em si mesmo para conceder a quem quiser, a quem realmente segue e crê e tem fé e está se preparando. Então, Jesus está investido de uma autoridade que nós não entendemos. É uma autoridade de conceder a imortalidade a quem ele desejar. E ele vai usar o critério, né? Um critério do julgamento. Ele não vai dar a eternidade para um pecador. Para um pecador não arrependido, que não se arrepende, que não se submete. Caso contrário, ele poderia dar a imortalidade para Lúcifer. Depois que se tornou Satanás, ele ia ser Satanás infinitamente. Ou para Adão e Eva. Então, para o pecador não arrependido, ele não dá a imortalidade.
Para Adão e Eva, que tinha imortalidade condicional, ele retirou, porque a condicionalidade não foi obedecida. Agora nós temos uma condicionalidade. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer não vai receber a imortalidade. Então ele tem o direito de conceder imortalidade, vida eterna. A vida que ele entregou como ser humano, ele mesmo reassumiu aquela vida e concedeu à humanidade, que é a vida eterna. Ele concede a eternidade. Porque quando nós cremos, nós já começamos a viver a eternidade. Pode ter um momento, um piscar de olhos, onde nós vamos, num piscar de olhos, morrer, no outro piscar de olhos já estamos na eternidade, continua a eternidade, mas começa aqui. Alguns historiadores ateus não acreditam na ressurreição de Jesus. Então, vários deles colocam, explicam uma outra condição de Jesus Cristo. Eles não negam que Jesus Cristo viveu, morreu e foi sepultado. Até aí eles não negam. Mas a ressurreição, assim como os fariseus subornaram os guardas para dizerem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e estão dizendo que ele ressuscitou, que é algo totalmente inacreditável, porque quem eram os discípulos? Estavam todos com medo. E tinha mais de 100 soldados ali tomando conta. O centurião estava ali. Porque foi falado, os fariseus falaram, fiquem ali, os guardas ficam ali, sela o túmulo. A pedra era pesadíssima. Precisava de muitas dezenas de soldados para tirar aquela pedra de lá. E então isso foi algo que ficou para trás, esse argumento deles. Ninguém acreditou nisso. Porque os discípulos falavam como Jesus, viviam como Jesus, faziam as mesmas coisas que Jesus fazia, deu sequência. Então Jesus estava vivo. Mas esses historiadores tentam explicar por que os discípulos afirmavam que Jesus ressuscitou. Alguns, e já até livros escreveram, dizem que Jesus tinha um irmão gêmeo. Então Jesus morreu e o irmão gêmeo se passou por Jesus. Que é um absurdo isso, que a Bíblia nem menciona. Outros ateus, historiadores, defendem a ideia de que Jesus não ressuscitou, dizendo que os discípulos queriam tanto que Jesus não morresse, que tiveram alucinações e que pensaram ter visto Jesus. Ora, a Bíblia diz que tinha mais de 500 pessoas ali que viram Jesus, e aqueles que ressuscitaram junto com Jesus. E o centurião que estava ali, vendo tudo. Então, outros dizem, os que não creem que Jesus ressuscitou, que ele apenas desmaiou. É aquela doença que os batimentos cardíacos caem e tal, e a pessoa desmaiou. E na realidade ele não morreu, eles pensaram que tinha morrido. E colocaram no túmulo. Mas, na realidade, depois ele voltou à vida normal. Ele saiu do desmaio.
Isso também não tem coerência bíblica, porque o próprio Pilatos perguntou para o centurião: ele já morreu? Ele disse: morreu. Abre o peito dele com uma lança para ver. Então enfiaram a lança no coração de Jesus e saiu água e sangue. Está relatado na Bíblia. Como alguém que vai receber uma lança dessa aí no coração e vai estar só desmaiado? Não tem condição, né, essa história. E um outro autor, um autor só, chegou a afirmar que extraterrestres desceram, não sei da onde, e levaram o corpo de Jesus embora. Então são histórias absurdas, simplesmente porque não querem acreditar na Bíblia. E assim como a criação do mundo, é a mesma coisa. Eles inventam tantas coisas para não acreditar na Bíblia. É porque um micróbiozinho saiu, que não sei o que, foi evoluindo de bilhões e bilhões de anos. Se fosse assim, nós não tínhamos nenhum macaco no mundo. Eram todos homens. Ou tinha, às vezes, um macaco que estava virando homem ainda. Não existe isso. Macaco é macaco, homem é homem. Tá? Não tem possibilidade científica comprovada de um macaco virar homem. Mas eles inventam, e muitos estudiosos e cultos e tal, para não acreditar na Bíblia, eles defendem ideias absurdas. Essas ideias sobre a criação e essas ideias sobre a explicação da ressurreição de Jesus, que foi falsa, segundo eles, exige-se muito mais fé e exige que sejamos muito burros, ininteligentes, retardados para acreditar nessas histórias aqui. Um extraterrestre veio aqui, não, ele apenas desmaiou, não, ele teve alucinações, é que tinha um irmão gêmeo. Se quiser eu posso inventar uma também, mas e é verdade porque eu inventei? Não, a Bíblia é um todo. As profecias de Daniel já estavam falando que o Messias viria. E todos os demais, Isaías fala que ele iria ressuscitar, ia ver a posteridade, ia ficar feliz. Por que os discípulos mentiriam sobre a ressurreição de Jesus? Se eles estavam tudo com medo, e de repente acabou o medo, e começaram a enfrentar Pilatos, soldados romanos, dizendo: ele ressuscitou sim. E os soldados, se falar que ressuscitou, os fariseus, nós vamos matá-lo. E eles falaram, não retrocederam, falaram, pregaram sobre a ressurreição de Jesus e falaram que ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Disseram que nós vimos ele, nós tocamos nele, ele comeu junto conosco. E por isso todos foram mortos. João foi preso na ilha de Patmos e ficou até o fim, quase o fim da vida, né? Porque depois, bem velhinho, depois de 100 anos, soltaram ele. Mas nunca ele pensou em falar que é mentira aquilo que ele tinha afirmado. Então, eles sabiam que se eles defendessem a ressurreição, eles seriam odiados por causa dessa crença. O que eles teriam ganhado com isso? Não tem coerência. Inventar uma história, todos falarem a mesma coisa, dar a vida por ela e não ganhar nada.
então não há fundamento de que Jesus não ressuscitou. Agora, para nós, para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida. A ressurreição para nós em duas etapas. A ressurreição já nessa vida, vivos, saindo, morrendo para o pecado, uma vida totalmente avessa à vontade de Deus, e ressurgindo para uma nova vida através do batismo. Está ressuscitando. E ressuscitar efetivamente se estivermos mortos na vinda de Jesus Cristo, para viver eternamente. Isso nós cremos. E isso dá esperança. A ressurreição oferece esperança a todos os que creem. Por isso que o inimigo inventa tanta história para desacreditar sobre a Bíblia, sobre a criação, sobre a autoridade de Deus e sobre a ressurreição.